Oi, sejam muito bem-vindos ao canal Crônicas do Controle. Aqui no comentário fixado eu vou deixar a mensagem certinha para quem veio dos aplicativos vizinhos e quiserem pular para onde de fato a história começa. No último vídeo eu conversei com vocês e eu vou ter que conversar de novo porque faltou algumas coisas que eu não consegui explicar. Num post que eu fiz, eu expliquei que eu ia tentar postar 2 vezes por dia. Só que aí eu não tô conseguindo, mas eu vou voltar a tentar. Porque, como eu disse no vídeo anterior, eu tenho uma filha de 1 ano e 1 mês. Então, você sabe que quando a criança fica doente, você tem que largar tudo e dar atenção pra ela? E aí eu acabo me atrapalhando. Mas, a partir de agora, eu vou tentar deixar sempre um vídeo gravado e uma introdução gravada pra poder não dar problema nessa constância. Eu peço desculpa até pelo barulho, tá? É porque na minha rua fica bem movimentado durante dia de semana. Outra coisa, eu tô gravando a introdução porque o YouTube ele não permite mais canal Dark, que é feito somente por IA. Eles não monetizam e eu quero que monetize, por favor. Por isso que eu peço sempre que vocês se inscrevam, porque isso vai me ajudar demais. Então, eu tenho que aparecer ou no início, ou no meio, ou no final, para poder eles entenderem que é uma pessoa real por detrás desse canal. Eu tô nas outras plataformas, a Ticoteco, tô no Instagram, estou no Kawaii, estou também no Shorts. Então, se vocês vierem de qualquer uma dessas puderem, por favor, curtir, comentar, se inscrever, eu vou agradecer de coração. E agora vamos começar nossos dizeres certinhos, porque eu também sou obrigada a dizer isso, que a narração é feita por IA. E as histórias citadas têm elementos da ficção, então qualquer semelhança com lugares, pessoas, nomes ou lugares é mera coincidência. A gameplay é autoral, feita por mim, para entretenimento. Eu também tinha que dizer isso, por isso que eu sempre falo, a gameplay é autoral. As histórias, elas são adaptadas e traduzidas por mim também. E agora, sem mais demora, que eu já falei bastante, bora pra história. Quando me subestimaram, construí meu próprio império. Meu nome é Helena Duarte e durante 5 anos, fui o tipo de funcionária que qualquer empresa dizia sonhar em ter, pontual, estratégica, competente e discreta. Eu não era apenas boa no que fazia, eu era essencial. Entrei na Alencar Brand Solutions aos 27 anos, como coordenadora de projetos, e em pouco tempo me tornei uma das profissionais mais confiáveis dentro da empresa. Meu chefe, Ricardo Alencar, era conhecido no mercado como um empresário brilhante, visionário, exigente e respeitado. Trabalhar diretamente com ele era uma oportunidade rara, e eu sabia disso, por isso, me entreguei completamente, virava noites, resolvia crises, fechava contratos, organizava setores inteiros. Enquanto muitos buscavam visibilidade, eu buscava excelência, e isso me levou longe. Promoções vieram, bônus vieram, reconhecimento veio, ou pelo menos até certo ponto, porque meu verdadeiro problema nunca foi meu desempenho, foi Verônica, a esposa de Ricardo. No início, ela parecia apenas elegante, reservada e ligeiramente distante, frequentava eventos corporativos, jantares empresariais e reuniões estratégicas mais como presença social do que profissional, mas, com o tempo, algo mudou, ou talvez sempre estivesse lá, apenas esperando motivo para emergir. Verônica começou a me observar, não como colega, nem como simples esposa do CEO, mas como ameaça. No começo foram pequenas coisas, comentários sutis: Helena trabalha demais, não. Impressionante como você está sempre por perto, Ricardo. Sorrisos finos, olhares demorados, observações carregadas de segundas intenções. Ignorei, eu sabia quem era, sabia meu lugar. Sabia que minha relação com Ricardo sempre foi exclusivamente profissional. Mas paranoia não exige lógica, e quando insegurança encontra poder, pode se tornar destrutiva. Verônica começou a interferir de maneiras mais diretas, sugeria minha exclusão de eventos, questionava minha presença em viagens corporativas essenciais, criticava roupas profissionais como inadequadamente chamativas. Era absurdo.
especialmente porque eu sempre fui extremamente cuidadosa com postura, mas percebi rapidamente. Não se tratava de realidade, se tratava da narrativa que ela queria criar para ela. Minha competência era inconveniente, minha proximidade profissional com Ricardo. Ameaçadora minha existência, um problema no início, Ricardo minimizou. Verônica exagera às vezes, não leve para o lado pessoal, fácil dizer, quando não era sua reputação sendo lentamente corroída porque aos poucos a situação piorou, rumores começaram, comentários de corredores, mudanças repentinas de função, convites retirados, projetos redistribuídos, nada explícito o suficiente para denúncia formal, mas estratégico o bastante para enfraquecimento progressivo. Eu estava sendo sabotada, e o pior, por alguém que nem fazia parte operacional da empresa, mas tinha influência suficiente para contaminar decisões. Minha saúde começou a sentir ansiedade, insônia, tensão constante. Passei a revisar cada roupa, cada e-mail, cada reunião, com medo de qualquer detalhe ser distorcido. Minha performance continuava impecável, mas emocionalmente, eu estava sendo drenada. Ainda assim resisti, porque acreditava que competência venceria, que resultados falariam mais alto, que Ricardo eventualmente imporia limites. Eu estava errada, porque muitos líderes adoram talentos, até que protegê-los exija confronto pessoal. Ricardo nunca cruzou linhas impróprias comigo, nunca houve flerte. Nunca houve ambiguidade, mas também nunca houve coragem suficiente para impedir totalmente a perseguição da esposa, e essa omissão custou caro. O ponto de ruptura veio durante uma importante negociação internacional. Eu havia liderado meses de preparação para um contrato milionário, estratégia, apresentações, estrutura, tudo. Dias antes da viagem decisiva, fui removida da equipe, sem justificativa coerente. Minha substituta, uma profissional visivelmente menos preparada, mas considerada menos problemática. Essa foi a palavra que usaram, indiretamente, para definir minha existência, depois de anos entregando excelência. Eu havia sido reduzida à inconveniência política naquele dia. Sentei sozinha no estacionamento da empresa, olhando para o volante, com as mãos tremendo. Não chorei imediatamente. Primeiro veio clareza, uma verdade dura, mas libertadora. Não importa o quanto eu entregasse naquela estrutura, eu jamais venceria uma guerra contra a insegurança protegida pelo poder, e pela primeira vez considerei ir embora não como derrota, mas como estratégia. A ideia de sair da Alencar Brandt parecia, ao mesmo tempo, assustadora e inevitável. Durante anos, construí parte da minha identidade ali. Eu conhecia clientes, processos, estruturas e fragilidades da empresa melhor do que muitos diretores. Saindo, eu não estaria apenas trocando de emprego, estaria abandonando um espaço que ajudei a fortalecer, e isso doía. Mas permanecer estava começando a custar algo ainda maior, minha dignidade. Após o episódio da negociação internacional, passei a observar tudo com novos olhos. Os corredores antes familiares agora pareciam minados. Colegas evitavam certos assuntos perto de mim. Alguns demonstravam apoio silencioso, outros claramente preferiam distância, temendo associação. A cultura da empresa estava mudando, ou talvez eu apenas finalmente estivesse vendo com clareza. Competência ali tinha limite, até onde não ameaçasse dinâmicas pessoais. Verônica, por sua vez, parecia mais confortável do que nunca. Sua influência estava consolidada, ela não precisava me atacar diretamente o tempo todo. Bastava pequenos ajustes, sugestões, insinuações, e lentamente meu espaço era corroído. Passei semanas analisando possibilidades, atualizando o currículo discretamente e reativando contatos estratégicos do mercado. Foi assim que surgiu uma ligação inesperada. Beatriz Ferraz, CEO da Ferraz Global Consulting, principal concorrente da Alencar Brandt. Nos conhecíamos superficialmente de eventos corporativos. Ela sempre teve reputação de liderança firme, brilhante e altamente estratégica. Sua ligação foi direta. Helena, ouvi dizer que você anda sendo subutilizada. A frase quase me fez rir. Subutilizada era uma forma elegante de resumir sabotagem corporativa. Seu nome ainda é extremamente forte no mercado. Ela continuou. Gostaria de conversar. A proposta foi discreta, um jantar, nada formal. Mas bastaram 20 minutos de conversa para eu perceber algo que não sentia havia muito tempo: valorização genuína. Beatriz não parecia interessada em política pessoal,
Ela falava sobre expansão, liderança, inovação e resultados, falava minha língua. Pela primeira vez em muito tempo, não me senti como ameaça. Me senti como ativo. A oferta veio dias depois: diretora de estratégia operacional, salário superior, participação societária progressiva, autonomia real. Era mais do que promoção, era reposicionamento. Aceitar significava entrar diretamente para a maior concorrente da empresa onde construí minha carreira. Uma decisão agressiva, quase simbólica, e honestamente, pela primeira vez, isso não me intimidou, porque comecei a compreender algo poderoso. Pessoas que tentam diminuir você frequentemente esquecem que seu valor não está preso ao espaço onde tentaram sufocá-lo. Ainda assim, tomar a decisão final não foi simples. Havia lealdade emocional, história, medo, mas também havia exaustão. A gota d'água veio em uma reunião interna, quando uma proposta minha desenvolvida durante semanas foi minimizada publicamente por influência indireta de Verônica, apenas para ser reapresentada depois por outro executivo como se fosse inovação dele. Ricardo percebeu, eu vi em seu rosto, mas mais uma vez, silêncio. Naquele instante, algo dentro de mim encerrou, não por raiva explosiva, mas por lucidez absoluta. Na manhã seguinte, entrei em sua sala com minha carta de demissão. Ricardo ficou visivelmente surpreso. Helena, isso é por causa de um momento ruim. Pela primeira vez, respondi sem hesitação emocional: não, é por causa de anos de permitir que momentos ruins definissem meu limite aqui. O silêncio dele foi quase desconfortável. Ele tentou negociar aumento, reestruturação, promessas vagas. Mas já era tarde, porque meu problema nunca foi apenas salário, era ambiente, era respeito, era proteção institucional que nunca veio. Ao sair daquela sala, senti algo inesperado, leveza, não porque fosse fácil, mas porque, pela primeira vez em anos, eu não estava mais tentando sobreviver dentro de um sistema que permitia minha erosão. Verônica descobriu rapidamente, seu sorriso naquele dia carregava triunfo, provavelmente acreditava ter vencido. Talvez pensasse que finalmente havia removido a ameaça. Ela estava errada, porque eu não estava saindo derrotada, estava me reposicionando, e em breve, todos entenderiam a diferença. Meu primeiro dia na Ferraz Global não foi apenas o início de um novo emprego, foi o começo de uma nova versão de mim. Ao entrar no prédio espelhado e moderno da empresa, senti algo que há muito tempo parecia distante: entusiasmo, não aquele entusiasmo ingênuo de quem ainda acredita que competência basta, mas a energia sólida de quem finalmente compreende seu próprio valor. Beatriz Ferraz me recebeu pessoalmente, sem formalidades excessivas, sem jogos, direta, como sempre. Aqui, Helena, você não foi contratada para sobreviver politicamente, foi contratada para crescer. Aquela frase se alojou profundamente em mim, porque expunha exatamente o que eu vinha enfrentando. Nos primeiros meses, minha adaptação foi intensa, mas profundamente recompensadora. A Ferraz Global operava em ritmo acelerado, mas com uma diferença fundamental: resultados reais tinham prioridade sobre inseguranças pessoais. Minha experiência, conhecimento de mercado e capacidade estratégica foram rapidamente reconhecidos. Não precisei diminuir presença, não precisei monitorar roupas, não precisei transformar excelência em ameaça controlada. Pela primeira vez em anos, pude simplesmente trabalhar e floresci. Reestruturei setores, otimizei contratos, fortaleci operações, expandi margens. Meu impacto foi quase imediato. Em menos de 6 meses, já liderava projetos que posicionaram a empresa agressivamente à frente da concorrência em segmentos importantes, incluindo áreas historicamente dominadas pela Alencar Brandt. Ironicamente, meu conhecimento profundo sobre fragilidades da antiga empresa tornou-se um ativo poderoso sempre dentro da ética contratual. Mas estrategicamente valioso, eu sabia onde o concorrente era lento, onde burocracias emperravam decisões, onde estruturas internas priorizavam aparência sobre eficiência, e usei isso, não por vingança cega, mas porque finalmente estava em um ambiente onde minhas capacidades eram ferramenta, não problema. Enquanto minha carreira disparava, notícias da antiga empresa começaram a circular: a saída de clientes importantes, aumento de falhas operacionais, projetos mal executados. Minha ausência estava sendo sentida muito, porque durante anos eu havia sido peça silenciosamente fundamental. Muitas estruturas que pareciam funcionar naturalmente, na verdade, dependiam de mim mais do que perceberam. Substituir talento genuíno é muito mais difícil do que afastá-lo. Ricardo começou a entrar em contato primeiro, mensagens profissionais, depois, tentativas.
mais pessoais, convites para conversar, almoços estratégicos, insinuações de possível retorno, recusei todos com educação, mas sem hesitação, porque eu já havia aprendido, espaços que só reconhecem seu valor quando perdem acesso a ele raramente merecem segunda chance. Verônica, segundo rumores do setor, não reagiu bem ao meu crescimento meteórico, inicialmente pareceu satisfeita com minha saída, mas satisfação virou desconforto quando percebeu que eu não desapareci. Eu acendi, e pior, na principal concorrência, eventos corporativos tornaram-se inevitavelmente interessantes. Nos reencontramos diversas vezes, eu, agora ocupando posição executiva relevante, mais segura, mais respeitada, mais influente. Verônica, embora ainda impecavelmente elegante, já não carregava o mesmo controle emocional. Havia tensão, insegurança, observação constante. A diferença agora, eu não estava mais sob seu alcance. Sua influência terminava onde minha nova autoridade começava. Foi em uma conferência de liderança empresarial que a dinâmica mudou definitivamente. Eu havia sido convidada como palestrante principal sobre inovação estratégica. Meu painel foi um sucesso. Reconhecimento, networking, cobertura da mídia especializada. Ao final, enquanto conversava com investidores, vi Verônica ao longe observando, dessa vez, não como predadora, mas como alguém finalmente confrontando a dimensão real do erro que cometeu. Ela não destruiu minha carreira, apenas me empurrou para um lugar maior, e talvez essa tenha sido sua pior derrota, porque algumas pessoas, na tentativa de diminuir você, acabam removendo exatamente o ambiente que limitava sua expansão. Hoje, pela primeira vez, não sentia raiva dela, apenas compreensão fria. Verônica nunca teve medo de um caso. Ela teve medo de competência feminina próxima demais do poder, e ao tentar neutralizar isso, perdeu o controle da narrativa, enquanto eu, finalmente, começava a construir algo muito maior do que sobrevivência corporativa. Eu estava construindo legado. Com o passar do primeiro ano na Ferraz Global, meu nome deixou de ser apenas reconhecido no mercado, e passou a ser referência. Os resultados que entreguei não eram discretos. Expansões estratégicas, recuperação de contas importantes, novos contratos internacionais, modernização operacional. Eu não apenas me adaptei, transformei. Pela primeira vez eu estava em um espaço onde minha ambição não precisava ser escondida para parecer aceitável. E isso mudou completamente minha trajetória. Beatriz não me tratava como subordinada frágil, ela me tratava como potência. Nossa parceria profissional se fortaleceu rapidamente e com ela vieram convites para conselhos estratégicos, entrevistas setoriais e participação em decisões corporativas de alto impacto. Eu estava deixando de ser apenas excelente executora para me tornar figura de liderança. Enquanto isso, a Alencar Brandt enfrentava um declínio cada vez mais visível, não uma falência repentina, mas uma deterioração progressiva. Projetos começaram a falhar, clientes migraram, equipes internas demonstravam instabilidade, e nos bastidores, um problema se tornava claro. Ricardo havia permitido que questões pessoais interferissem em decisões corporativas estratégicas no mercado. Isso nunca passa despercebido por muito tempo. A reputação da empresa começou a sofrer, executivos comentavam discretamente, investidores observavam, parceiros reavaliavam, e pela primeira vez, a imagem cuidadosamente construída por Ricardo apresentava rachaduras. Recebi inúmeras propostas nesse período, empresas querendo minha expertise, consultorias internacionais, projetos independentes, mas permaneci na Ferraz Global, porque ali eu não era apenas valorizada, eu tinha espaço real para crescer. Foi também nesse período que precisei confrontar algo inesperado, meu próprio trauma corporativo residual. Apesar do sucesso, levei tempo para confiar plenamente. No início, cada elogio parecia temporário, cada nova responsabilidade uma possível armadilha. Meu sistema ainda carregava anos de vigilância emocional. Foi um processo entender que ambientes saudáveis existem e que não preciso viver constantemente esperando sabotagem. Essa cura profissional foi tão importante quanto minha ascensão, porque percebi, não basta mudar de empresa às vezes, é preciso também reconstruir a forma como você enxerga seu próprio merecimento. Um dos momentos mais simbólicos aconteceu quando fui convidada para liderar uma negociação gigantesca, uma fusão estratégica que movimentaria milhões entre os concorrentes pela conta, a Alencar Brandt. Durante semanas, enfrentei diretamente estruturas que antes ajudei a construir. Agora, do outro lado da mesa, a ironia não passou despercebida. Ricardo estava presente, mais cansado, mais pressionado, menos confiante do que eu jamais havia visto. Verônica também apareceu em alguns eventos sociais relacionados, ainda elegante, ainda estrategicamente posicionada, mas a dinâmica havia mudado completamente.
Dessa vez, ela não podia me excluir, não podia me diminuir, não podia me reposicionar, porque eu já havia construído autoridade própria demais para isso. Ao final, a Ferraz Global venceu de forma contundente. Quando o contrato foi oficialmente fechado, a sensação não foi de vingança, foi algo muito mais poderoso, validação, não porque eu precisasse provar meu valor, eu já sabia dele, mas porque de forma incontestável ficou claro para todos, a mulher que tentaram enfraquecer havia se tornado peça-chave na expansão da maior ameaça ao império deles. Depois daquele acordo, minha posição no mercado mudou definitivamente. Passei a ser vista não apenas como executiva talentosa, mas como líder visionária, e isso abriu portas ainda maiores. No entanto, talvez a mudança mais profunda não estivesse nos títulos, salários ou prestígio, estava dentro de mim. Eu já não operava a partir de medo, não buscava mais sobreviver à insegurança alheia, não moldava mais meu brilho para caber em estruturas pequenas. Finalmente compreendi, meu talento nunca foi o problema era o ambiente que tentou me convencer de que eu precisava ser menor para permanecer. Conforme minha influência crescia, também crescia algo que eu não esperava sentir com tanta intensidade: liberdade, não apenas financeira, não apenas profissional, mas psicológica. Durante anos, mesmo sendo extremamente competente, parte de mim viveu comprimida, controlando postura, tom de voz, presença, aparência, sempre tentando evitar se tornar alvo de inseguranças que nada tinham a ver comigo. Agora, eu finalmente podia existir sem pedir desculpas pela própria excelência. Essa transformação começou a impactar muito mais do que minha carreira. Minha autoestima mudou, minha postura mudou, minha forma de negociar mudou. Passei a entrar em salas corporativas não mais com a energia de quem precisa provar valor, mas com a segurança de quem já sabe exatamente o que oferece, e o mercado respondia. Convites para palestras aumentaram. Meu nome começou a circular em rankings de liderança feminina, revistas especializadas queriam entrevistas, podcasts corporativos me procuravam. Eu havia-me tornado símbolo de ascensão estratégica, embora muitos não soubessem toda a história por trás disso. Mas como todo crescimento expressivo, também vieram novos desafios. Quanto maior minha visibilidade, mais atenção recebia, inclusive de pessoas interessadas em reescrever narrativas. Alguns rumores começaram a surgir, que eu havia usado informações internas da antiga empresa, que minha ascensão estava ligada à rivalidade pessoal, que minha saída havia sido motivada por conflitos mais escandalosos. Nada substancial, mas suficiente para mostrar algo que eu já conhecia: mulheres em ascensão frequentemente enfrentam tentativas de deslegitimação. Dessa vez, porém, eu não era mais a Helena emocionalmente exausta tentando sobreviver em silêncio. Eu tinha reputação, resultados e estrutura. Lidei com tudo como sempre fiz, com excelência, transparência contratual impecável, entrega contínua, postura irrefutável. No fim, performance sustentada sempre silencia narrativas frágeis. Foi nesse período que Beatriz me apresentou uma proposta inesperada: participação societária ampliada e possibilidade real de me tornar sócia executiva majoritária em futuras expansões. Eu fiquei em silêncio por vários segundos, porque compreendi imediatamente a dimensão daquilo. Eu não estava mais apenas reconstruindo carreira, estava entrando em território de construção patrimonial e poder estrutural. A mulher que antes teve presença reduzida por paranoia alheia agora estava a poucos passos de influenciar mercados inteiros. Aceitei, e com essa decisão, minha visão mudou ainda mais. Passei a pensar além de cargos, além de salários, além de reconhecimento. Comecei a pensar em legado, estrutura e criação de oportunidades para outras mulheres altamente competentes que frequentemente são minadas por dinâmicas semelhantes às que vivi. Lancei programas internos de liderança feminina, mentorias estratégicas, protocolos mais rígidos contra interferências pessoais em decisões corporativas. Eu não queria apenas vencer, queria transformar sistemas. Talvez essa tenha sido minha verdadeira virada: perceber que sucesso não precisa ser apenas resposta individual à injustiça, pode ser ferramenta para a mudança coletiva. Enquanto isso, a situação de Ricardo se deteriorava mais. Relatórios apontavam queda de performance, conselhos administrativos pressionavam, a imagem de liderança infalível enfraquecia. E embora eu não buscasse obsessivamente notícias, o mercado sempre fala, especialmente quando impérios começam a vacilar. Houve um evento específico que marcou profundamente essa fase: uma cerimônia empresarial de grande porte, onde fui homenageada por inovação e liderança estratégica. Quando subi ao palco, sob aplausos intensos, olhei brevemente para a plateia.
E vi Ricardo e Verônica sentados algumas fileiras atrás. A expressão deles dizia tudo. Ricardo parecia carregar arrependimento tardio. Verônica, algo entre incredulidade e desconforto profundo. Naquele instante, senti uma clareza poderosa. Eles passaram anos tentando controlar minha posição dentro do espaço deles, sem perceber que meu verdadeiro potencial jamais esteve limitado àquele lugar. E talvez essa tenha sido a maior ironia de todas. Ao me pressionarem para fora, não protegeram o império, apenas me deram espaço para construir algo maior. O segundo ano na Ferraz Global consolidou algo que durante muito tempo pareceu distante demais para sequer imaginar. Eu havia deixado de ser peça valiosa para me tornar força estrutural. Minha entrada como sócia executiva transformou não apenas minha posição, mas também a maneira como eu enxergava poder. Antes, eu via poder como algo pertencente a cargos superiores, normalmente controlado por quem já ocupava espaços tradicionais. Agora eu compreendi algo diferente. Poder verdadeiro está em influência, visão e capacidade de moldar estruturas, e eu finalmente tinha isso. Passei a participar diretamente de decisões expansionistas internacionais, fusões, aquisições e projetos multimilionários. Meu nome já não circulava apenas como executiva brilhante, eu era vista como arquiteta de crescimento. Isso mudou completamente a dinâmica com antigos colegas de mercado. Muitos que antes me viam apenas como excelente operacional agora me abordavam com outro tipo de respeito, às vezes até cautela, porque a ascensão feminina em espaços de poder frequentemente desafia percepções confortáveis, especialmente quando essa ascensão é incontestável. Enquanto isso, a Alencar Brandt enfrentava mudanças internas cada vez mais intensas, rumores de reestruturação, saída de executivos importantes, pressão de investidores. A empresa ainda existia, mas claramente já não operava com a mesma estabilidade, uma combinação perigosa de decisões frágeis, ambiente interno desgastado e liderança pessoalmente comprometida. Ricardo, segundo fontes do setor, estava sob pressão crescente pela primeira vez. Sua reputação como líder visionário parecia vulnerável, e embora eu não nutrisse obsessão por esse declínio, seria mentira dizer que não havia certo senso de justiça, porque organizações pagam caro quando sacrificam talentos por conveniência emocional. Foi também nessa fase que finalmente tive meu primeiro confronto direto real com Verônica. Após anos, aconteceu em uma gala beneficente corporativa, ambiente sofisticado, networking de alto nível, imprensa. Eu estava conversando com investidores internacionais quando ela se aproximou, elegante, como sempre, mas sua confiança parecia diferente, menos afiada. Helena, disse ela com sorriso calculado, vejo que você está indo muito bem. A pausa sutil dizia tudo. Sorri cordialmente. Estou exatamente onde deveria estar. Por um segundo, o silêncio entre nós carregou anos de subtexto. Ela tentou uma abordagem diplomática, quase como se buscasse minimizar o passado, mas eu já não precisava confrontar diretamente. Minha própria existência naquele espaço dizia o suficiente. Não havia ressentimento explosivo em mim, apenas uma serenidade poderosa, porque quando você realmente vence, não precisa convencer quem tentou diminuí-la. Sua realidade faz isso por você. Depois daquela noite percebi algo importante. Verônica nunca foi, de fato, minha maior adversária. Ela foi sintoma. Sintoma de sistemas que frequentemente permitem insegurança, ciúme e poder mal direcionado impactarem trajetórias femininas. Minha verdadeira vitória não era apenas superá-la, era ter transcendido completamente o espaço onde sua influência importava. Essa percepção me libertou até de antigos resquícios emocionais. Eu não estava mais reagindo ao passado, estava criando futuro. Com isso, passei a investir ainda mais em expansão de impacto, mentorias para mulheres executivas, programas de proteção institucional, políticas internas de mérito real. Eu queria garantir que outras profissionais brilhantes não precisassem perder anos tentando sobreviver a ambientes corrosivos. Meu sucesso havia deixado de ser apenas pessoal, tornou-se também político, estrutural e simbólico. Hoje, olhando para essa fase, entendo algo com absoluta clareza. Meu maior triunfo nunca foi simplesmente sair da empresa que tentou me limitar, foi construir poder suficiente para nunca mais depender de espaços pequenos demais para mim. No terceiro ano após minha saída, a narrativa do mercado já havia mudado completamente. Eu não era mais a ex-funcionária talentosa da Alencar Brandt. Eu era Helena Duarte, nome próprio, marca própria, influência própria. Essa distinção importava mais do que muitos imaginam, porque durante muito tempo, mulheres altamente competentes são frequentemente contextualizadas em relação aos homens ou sistemas que a cercam. Ex-assistente de ex-diretora de funcionária de agora, minha trajetória já não orbitava ninguém.
Eu havia me tornado o centro da própria narrativa, a Ferraz Global expandiu agressivamente. E boa parte dessa expansão carregava minha assinatura estratégica. Abrimos operações em novos mercados, firmamos alianças internacionais, modernizamos estruturas internas com eficiência histórica. Minha participação societária cresceu, minha influência cresceu, minha liberdade cresceu. Mas talvez a mudança mais poderosa tenha sido outra. Passei a ser procurada não apenas por empresas, mas por pessoas, mulheres em cargos médios, executivas em ascensão, líderes talentosas enfrentando sabotagens semelhantes. Muitas compartilhavam histórias que ecoavam dolorosamente minha própria experiência, competência transformada em ameaça, ambientes contaminados por dinâmicas pessoais. Silenciamento institucional, isso me impactou profundamente porque revelou algo estrutural. Meu caso nunca foi isolado. Era apenas uma versão particularmente evidente de um problema muito maior. Foi então que decidi lançar minha própria iniciativa paralela, um programa de mentoria e desenvolvimento para mulheres de alta performance em ambientes corporativos hostis. Não era apenas sobre carreira, era sobre estratégia, autonomia e sobrevivência sem autodestruição. O projeto ganhou força rapidamente. Minha imagem pública passou a incorporar não apenas sucesso empresarial, mas também liderança transformacional, e isso ampliou ainda mais meu alcance. Enquanto isso, a situação de Ricardo atingia níveis mais delicados, conselhos pressionavam por resultados, mudanças internas se tornavam inevitáveis, algumas fontes chegaram a sugerir possíveis divisões societárias futuras. No mercado já não se falava apenas sobre a força da empresa, falava-se sobre o preço de decisões equivocadas, e embora muitos fatores influenciassem esse cenário, meu nome frequentemente surgia como a perda estratégica que nunca foi verdadeiramente substituída. Essa percepção era simbólica, porque validava algo que durante anos tentaram minimizar. Eu nunca fui descartável, fui subestimada. Existe uma diferença colossal. Em determinado momento, Ricardo finalmente pediu uma reunião formal comigo, não para oferta de retorno, mas para possível parceria estratégica entre empresas. A ironia era quase cinematográfica. O homem cuja omissão permitiu minha erosão profissional agora buscava colaboração em pé de igualdade. Aceitei a reunião, por estratégia, não emoção. Durante nossa conversa, ele parecia genuinamente mais humilde, talvez pelo desgaste, talvez pelo arrependimento. Em certo momento, disse: acho que nunca percebi totalmente o quanto você sustentava. Eu observei em silêncio por alguns segundos e respondi: esse sempre foi o problema. Não havia agressividade, não era necessário, porque algumas verdades, quando ditas no momento certo, carregam peso suficiente por si só. Saí daquela reunião sem raiva, sem desejo de reparação emocional, apenas com confirmação. Minha trajetória já não precisava de validação retroativa. Eu havia construído algo grande demais para depender disso. Hoje, vendo tudo com distância, entendo que minha história nunca foi apenas sobre uma esposa insegura, um chefe omisso ou uma empresa perdida. Foi sobre algo muito maior. O que acontece quando uma mulher altamente capaz para de lutar por espaço em estruturas limitantes e decide construir poder próprio. À medida que minha influência se consolidava, também crescia uma percepção cada vez mais nítida. Eu não havia apenas reconstruído minha carreira, eu havia alterado permanentemente minha posição no mundo corporativo. Essa diferença era profunda, porque muitas pessoas acreditam que sucesso profissional se resume a cargo, salário ou prestígio, mas existe um nível acima disso, quando sua presença começa a moldar sistemas, e foi exatamente onde cheguei. Minha atuação na Ferraz Global passou a influenciar políticas empresariais mais amplas, novos padrões de gestão e decisões de mercado em larga escala. Fui convidada para conselhos consultivos, fóruns internacionais e painéis sobre liderança estratégica. Meu nome se tornou associado não apenas à performance, mas à transformação. Essa fase trouxe conquistas extraordinárias, mas também exigiu algo novo: aprender a sustentar poder sem me perder nele, porque pela primeira vez, eu estava em posições onde minhas decisões impactavam centenas, às vezes milhares de profissionais. Eu sabia exatamente como ambientes tóxicos corroem talentos. Por isso, me tornei rigorosa na construção de culturas corporativas mais saudáveis, não perfeitas, mas estruturadas, transparência, mérito, proteção institucional. Criei protocolos específicos para evitar interferências pessoais em promoções, avaliações e decisões estratégicas. Muitos consideraram revolucionário. Para mim, era apenas o mínimo que eu gostaria de ter encontrado anos antes. Enquanto
Isso, a Alencar Brandt seguia em declínio mais evidente, ainda relevante, mas enfraquecida. Parte do mercado passou a tratá-la como exemplo clássico de como liderança emocionalmente comprometida pode corroer competitividade. Verônica, segundo rumores frequentes, já não circulava com a mesma influência social. Seu papel, antes quase simbólico dentro da estrutura de poder, havia se tornado cada vez mais controverso. Pela primeira vez, as consequências de sua paranoia pareciam visíveis não apenas pessoalmente, mas institucionalmente. No entanto, curiosamente, eu já não pensava nela com frequência. Esse talvez tenha sido o meu maior sinal de cura, porque durante anos ela representou obstáculo, pressão e desgaste. Agora, era apenas parte de uma história superada. Meu foco havia se expandido demais para permanecer emocionalmente preso ao que tentei sobreviver. Foi nessa fase que tomei uma das decisões mais ousadas da minha vida: fundar em paralelo minha própria consultoria estratégica independente focada em reestruturação corporativa e liderança de alta performance. A Ferraz Global permaneceu como parceira, mas agora eu construía algo inteiramente meu nome, minha visão, minha estrutura. Lançar a empresa foi, de certa forma, o fechamento simbólico de uma longa jornada, porque anos antes eu lutava para preservar espaço dentro de organizações controladas por terceiros. Agora eu criava espaços onde competência feminina não seria tratada como ameaça, onde excelência não precisaria pedir licença, onde talentos não seriam sacrificados por inseguranças alheias. O crescimento foi rápido, meu histórico falava por si. Clientes vieram, grandes contratos vieram, reconhecimento veio, e pela primeira vez entendi plenamente algo que antes parecia abstrato. Sucesso real não é apenas subir dentro de sistemas existentes, às vezes, é construir sistemas melhores. Ao olhar para trás, vejo claramente que minha saída da antiga empresa não foi o fim de uma fase ruim, foi a libertação necessária para algo muito maior. Se eu tivesse permanecido, talvez continuasse tentando sobreviver politicamente ao ser forçada para fora. Fui empurrada para a expansão, e essa continua sendo uma das maiores ironias da minha vida. Tentaram limitar minha trajetória, mas acabaram acelerando meu império. Com a criação da minha própria consultoria, algo mudou de forma definitiva. Eu deixei de reagir ao mercado e comecei a influenciá-lo diretamente. Minha empresa cresceu rapidamente não apenas pela minha reputação, mas porque eu conhecia profundamente algo que muitos líderes ignoravam: talento não fracassa sozinho. Frequentemente são sistemas ruins que desperdiçam profissionais extraordinários. Essa compreensão tornou minha abordagem única. Eu não oferecia apenas expansão operacional, eu identificava vazamentos invisíveis, lideranças frágeis, culturas contaminadas, políticas destrutivas e sabotagens institucionais. Empresas pagavam caro por essa visão e, honestamente, valia cada centavo, porque eu sabia exatamente quanto custa quando organizações permitem que inseguranças pessoais destruam ativos estratégicos. Minha consultoria tornou-se referência em reestruturação de alta performance. Passei a trabalhar com conglomerados, multinacionais e fundos de investimento. Minha agenda era disputada, minha autoridade consolidada, mas talvez o aspecto mais gratificante tenha sido outro: eu estava criando oportunidades para mulheres brilhantes. Contratei estrategistas, executivas e líderes altamente capacitadas, muitas vindas de ambientes onde também haviam sido subestimadas. Construí uma cultura clara: excelência sem erosão, ambição sem punição, competência sem paranoia. Aquilo não era apenas negócio, era correção estrutural. Enquanto isso, a situação da Alencar Brandt finalmente alcançou um ponto crítico. Rumores de grandes reestruturações tornaram-se públicos, perda de participação relevante no mercado, saída de investidores estratégicos. Ricardo ainda era respeitado, mas sua imagem de liderança impecável já não existia como antes. O mercado havia entendido algo simples: grandes empresas não são destruídas apenas por concorrência, às vezes são corroídas internamente por decisões que priorizam conforto pessoal em vez de competência. Foi nesse cenário que recebi algo inesperado: uma proposta de aquisição parcial de setores estratégicos da antiga empresa, intermediada por grupos investidores. Entre os ativos analisados estavam justamente áreas que eu havia ajudado a construir anos antes. A ironia era quase impossível de ignorar: eu agora tinha recursos, poder e influência suficientes para adquirir partes do império que um dia me tratou como inconveniente. Analisei tudo friamente, sem emoção impulsiva, sem necessidade de revanche teatral, porque maturidade estratégica ensina algo importante: vingança emocional é instável, posicionamento inteligente constrói legado. No fim, optei por absorver talentos
clientes e estruturas específicas não por nostalgia, mas por eficiência, foi uma decisão histórica. O mercado reagiu intensamente. Especialistas apontaram a movimentação como uma das transições mais simbólicas do setor. A mulher que foi silenciosamente empurrada para fora, agora ajudava a redefinir o futuro competitivo do próprio espaço, que tentou limitá-la quando manchetes começaram a circular. Muitos focaram no simbolismo pessoal, mas para mim, a maior vitória não estava no drama. Estava na verdade objetiva. Eu construí poder suficiente para nunca mais ser facilmente deslocada por insegurança alheia. Essa percepção me trouxe uma paz profunda, não porque o passado deixou de importar, mas porque ele já não possuía controle sobre minha narrativa. Hoje, não sou lembrada como alguém que perdeu espaço por política corporativa. Sou lembrada como mulher que transformou subestimação em expansão, perseguição em estratégia e exclusão em império. E talvez essa seja a maior lição de toda a minha trajetória. Quando pessoas pequenas tentam reduzir alguém verdadeiramente extraordinário, muitas vezes não percebem que estão apenas forçando essa pessoa a construir algo grande demais para ser controlado novamente. Com o passar dos anos, meu nome se tornou mais do que respeitado, tornou-se influência institucional. Eu já não era apenas executiva, consultora ou sócia. Eu era referência. Empresas me procuravam não só para crescer, mas para sobreviver, porque eu havia me especializado em algo que poucos compreendiam verdadeiramente: a diferença entre organizações que apenas funcionam e organizações que sustentam excelência sem destruí-la. Minha consultoria expandiu internacionalmente. Novos escritórios surgiram, parcerias globais foram firmadas, minha presença em conselhos corporativos se tornou cada vez mais estratégica, e meu patrimônio alcançou níveis que anos antes pareceriam quase irreais. Mas, curiosamente, quanto mais eu crescia, menos importância emocional o passado carregava. Verônica, Ricardo, a antiga empresa. Tudo passou a representar apenas o ponto de ignição, não o centro da minha história. Isso foi libertador, porque durante muito tempo, traumas profissionais podem nos prender. A narrativa da sobrevivência, mas eu já não sobrevivia, eu liderava. Foi nesse período que comecei a receber convites para palestras internacionais sobre liderança feminina, ambientes corporativos tóxicos e construção de poder sustentável. Minha história, embora raramente contada em detalhes públicos, se tornou exemplo poderoso não por vitimização, mas por transformação estratégica. Em uma dessas conferências, durante um painel sobre mulheres em espaços de poder, uma jovem executiva me fez uma pergunta que nunca esquecerei: como você superou ter sido tratada como ameaça apenas por ser competente? Por alguns segundos fiquei em silêncio, porque aquela pergunta carregava não apenas minha história, mas a de inúmeras mulheres. Então respondi: eu parei de tentar convencer ambientes inseguros do meu valor, e comecei a construir espaços onde ele era inegociável. A sala inteira ficou em silêncio, depois aplausos, mas mais importante, compreensão, porque muitas mulheres passam anos tentando sobreviver em estruturas que jamais foram projetadas para valorizá-las plenamente. Minha verdadeira virada não foi apenas sair, foi parar de pedir espaço e começar a criar. Essa filosofia passou a nortear grande parte do meu trabalho. Lancei fundos de aceleração para a liderança feminina, investi em startups lideradas por mulheres, desenvolvi programas globais de proteção e expansão de carreiras executivas. Meu império deixou de ser apenas financeiro, tornou-se também ideológico. Eu queria alterar permanentemente o jogo. Enquanto isso, o destino da Alencar Brandt se consolidava como estudo de caso empresarial, ainda operante, mas significativamente reduzida, reestruturada e longe da posição dominante que um dia teve. Ricardo eventualmente deixou funções centrais. Verônica desapareceu progressivamente dos círculos mais relevantes. Não houve grande explosão pública, apenas a consequência silenciosa que frequentemente acompanha decisões ruins sustentadas por tempo demais. E talvez isso tenha sido ainda mais simbólico, porque grandes quedas raramente acontecem de uma vez. Frequentemente são resultado de pequenas escolhas equivocadas acumuladas, como permitir que insegurança pessoal interfira na retenção de talentos extraordinários. Hoje, quando olho para tudo, não vejo apenas injustiça superada, vejo arquitetura, cada humilhação, cada sabotagem, cada porta fechada. Tudo isso, sem perceberem, me empurrou para um nível de construção que talvez eu nunca tivesse buscado se tivesse permanecido confortável. Eles tentaram limitar minha carreira a um teto político, mas ao fazer isso, me forçaram a construir arranha-céus próprios.
No auge da minha trajetória, percebi algo que nenhuma promoção, fortuna ou reconhecimento poderia substituir: eu havia quebrado um padrão, não apenas para mim, mas para inúmeras mulheres que vieram depois. Minha empresa já operava em múltiplos continentes, minha consultoria influenciava decisões em escalas bilionárias, meus investimentos impulsionavam novas lideranças. Mas o verdadeiro legado começou a se tornar ainda mais claro quando passei a observar o efeito multiplicador da minha jornada. Mulheres que passaram por meus programas de mentoria começaram a ocupar presidências, diretorias e conselhos estratégicos. Muitas delas compartilhavam histórias semelhantes, ambientes onde foram subestimadas, chefias contaminadas por política pessoal, culturas que confundiam brilho feminino com ameaça. Ao vê-las prosperar, entendi algo profundamente poderoso: minha história nunca foi apenas sobre ascensão individual, foi sobre expansão coletiva. Passei a investir cada vez mais em formação estrutural, criei institutos de liderança, fundos de bolsas executivas, redes internacionais de apoio estratégico para mulheres em setores altamente competitivos. Eu não queria apenas abrir portas, queria alterar permanentemente quem tinha acesso às chaves. Essa fase trouxe um senso de propósito que transcendia sucesso tradicional, porque pela primeira vez não estava apenas acumulando poder, estava redistribuindo oportunidade, e isso para mim era infinitamente mais significativo. Em paralelo, minha vida pessoal também amadureceu. Diferente da mulher hipervigilante que um dia revisava roupas, tons de voz e cada detalhe para evitar ser mal interpretada, eu agora vivia com segurança muito mais profunda. Aprendi a construir relações pessoais e profissionais onde não precisava diminuir presença para preservar conforto alheio. Essa foi, talvez, uma das minhas maiores curas. Porque sobreviver à sabotagem profissional é uma coisa, curar a tendência de se autocensurar depois dela é outra completamente diferente. Hoje, minha presença não pede desculpas, ela ocupa com elegância, com estratégia, com firmeza. Quanto a Ricardo, nossos caminhos ocasionalmente ainda se cruzavam em círculos corporativos, sempre com cordialidade, mas a dinâmica jamais voltou a ser a mesma, porque agora não existia mais hierarquia emocional ou estrutural, existia apenas realidade. Ele deixou escapar uma das profissionais mais valiosas de sua trajetória por não proteger competência de insegurança doméstica. Isso não precisava mais ser dito, era amplamente compreendido. Quanto a Verônica, com o tempo, ela se tornou irrelevante para minha narrativa, e essa irrelevância foi, honestamente, minha forma mais definitiva de superação, porque pessoas que tentam diminuir você frequentemente acreditam que ocuparão espaço permanente na sua história, mas quando você realmente evolui, elas se tornam apenas notas de rodapé. Hoje, olhando para trás, vejo a mulher que um dia saiu de um estacionamento corporativo, mãos trêmulas, tentando processar o peso de ser tratada como problema. Se pudesse falar com ela agora, diria: você não está perdendo, está sendo redirecionada, porque aquilo que parecia expulsão, na verdade, foi libertação estratégica. Minha carreira não terminou quando tentaram me diminuir, ela começou de verdade naquele momento, e talvez essa seja a maior verdade da minha jornada. Nunca foi sobre provar que estavam errados, foi sobre construir algo tão extraordinário que suas limitações jamais poderiam me conter. Hoje, quando entro em qualquer sala de negociação, conselho internacional ou fórum de liderança global, não carrego mais o peso da mulher que precisou sobreviver à paranoia alheia, carrego presença, autoridade, visão, legado. Minha história profissional começou como a de muitas mulheres brilhantes, entregando excelência, sustentando estruturas, produzindo resultados extraordinários. Mas quase foi interrompida por algo infelizmente comum: a insegurança de pessoas que confundem competência feminina com ameaça pessoal. Durante um tempo, isso quase me custou tudo: minha estabilidade, minha saúde emocional, minha confiança, quase, porque no fim, não fui destruída. Fui redirecionada para algo maior. Ao longo dos anos, construí muito mais do que carreira, construí empresas, influenciei mercados, transformei culturas corporativas, abri caminhos para outras mulheres, minha consultoria se tornou referência internacional, meus programas de liderança impactaram milhares, meu patrimônio se transformou em independência estrutural, mas acima de tudo, construí poder próprio, e isso mudou tudo. Porque quando uma mulher depende exclusivamente de estruturas que não a protegem, ela está vulnerável. Quando ela constrói estruturas próprias, ela redefine regras. Hoje, muitas jovens executivas entram no mercado com ferramentas, mentorias e oportunidades que simplesmente não existiam da mesma forma quando comecei. Parte disso existe porque mulheres como eu se recusaram a desaparecer.
Silenciosamente, Ricardo seguiu seu caminho, marcado por sucessos, erros e consequências. Verônica, que um dia investiu tanta energia tentando me reduzir, acabou se tornando exatamente aquilo que sempre temi ser, irrelevante para o futuro que construí. E essa talvez seja a ironia mais poderosa de todas, porque quem tentou me transformar em ameaça, acabou se tornando apenas um detalhe pequeno dentro de uma história muito maior. Não guardo rancor, rancor exige energia demais, e toda a minha energia foi investida em expansão. Ao olhar para trás, vejo claramente cada sabotagem, cada exclusão, cada humilhação velada, tudo isso sem intenção. Funcionou como combustível. Eles acreditavam estar limitando meu crescimento, na verdade, estavam removendo as paredes que o restringiam. Hoje, não sou lembrada como funcionária perseguida, nem como talento desperdiçado, sou lembrada como mulher que transformou subestimação em império, como líder que recusou diminuir sua luz para caber em ambientes inseguros, como estrategista que entendeu uma verdade essencial. Às vezes, o maior erro de quem tenta te derrubar é esquecer que, ao empurrar alguém extraordinário para fora, pode estar forçando essa pessoa a construir algo impossível de superar depois. Minha jornada nunca foi apenas sobre sair de uma empresa tóxica. Foi sobre entender meu valor, reivindicar meu espaço e criar estruturas onde ele jamais precisaria ser negociado novamente. E no fim, essa nunca foi uma história sobre a esposa do meu chefe, foi sobre o dia em que decidiram me subestimar, e sem perceber, me entregaram a liberdade para construir meu próprio império.